Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, né? Sim. Djamila, essa data, ela... Bom, primeiro que ela corre o risco de se tornar uma data comercial, né? Se já não se tornou. Acho que não. Acho que não muito. E, cara, você... Na tua opinião, qual que é? Existe uma grande importância nessa data? Eu acho que tem pela importância histórica de ser uma data, né, que vem pautada pelas mulheres trabalhadoras, comunistas. Eu acho que é importante. E também da gente poder lembrar, eu acho, né? Acho que das mulheres que foram tão importantes para abrir tantos caminhos, das mulheres que morreram nessa luta. Mas o 8 de março, para mim, é todo dia. Eu acho que a gente não pode cair num lugar hipócrita, que às vezes me irrita. Ai, parabéns pelo seu dia. Eu falo, cara, é um dia legal para a gente lembrar o tanto de que essa sociedade é machista. A gente está falando do país que é o 5º do mundo em assassinato de mulheres. A gente está falando de um país que tem um número altíssimo de estupros, de violência sexual contra meninas, de um país que tem os órfãos do feminicídio. Imagina, se tanta mulher morre, tanta criança, e vai para a briga, um ciclo, que é o 4º país do mundo em casamento infantil. E eu acho que no Brasil as pessoas não têm dimensão, assim, até foi o tema da minha coluna dessa semana da Folha, né? Quão iludido você está sobre a situação da mulher no Brasil? Porque às vezes eu escuto, mas vocês não têm o que reclamar. O Brasil tá maravilhoso, não é que nem aqueles países lá, aqui você pode, tem liberdade. Eu falo, cara, você não tem noção do que é o Brasil profundo, do que é a realidade das mulheres no Brasil, né? O Brasil é um país, infelizmente, muito violento. E eu acho que o 8 de março ele serve para a gente lembrar disso e da importância da gente, nos nossos espaços, criar consciência sobre isso. E infelizmente a gente ainda tem muita dificuldade. Nos últimos anos também, né, esse discurso antifeminista cresceu muito. Eles demonizaram esse nome feminista de propósito, né? Você não acha que tem desculpa te cortar. Você não acha que tem nessa movimentação movimento feminista uma certa birra com a maneira como alguns militantes muito barulhentos se portam também? Cara, eu acho que pode ser, mas mesmo militante barulhento, eu não gosto de todos os militantes. Mesmo os mais barulhentos, eu penso, cara, independente, né? O que é violento é uma mulher sair de casa e não saber se vai voltar, né? Então, um militante chato, você vai lá, deixa de seguir e fala, ai, tá bom, meu amigo. Mas, claro que eu discordo de uma visão arrogante de ativismo, né? Eu acho que a gente, de fato, tem que conversar com as pessoas. Claro que não com todas. Tem pessoas que eu não vou conversar porque elas querem me matar, né? Então, eu não vou nem conversar com elas. Mas, às vezes, eu acho que também a gente podia... Muita gente é ignorante mesmo no assunto. E eu consigo fazer essa diferença. Se a pessoa só está enchendo o meu saco, eu não vou nem conversar. Agora, se a pessoa é só ignorante, mas ela se mostra aberta, eu vou conversar. Então, eu não acho que o problema é o militante barulhento. Eu acho que o problema é a falta de conscientização também. É um país que naturaliza demais essas questões. É um país que é um dos destinos de turismo sexual, de tráfico sexual de mulheres. E tudo é muito banalizado, eu acho. Agora, a gente precisa visibilizar, eu acho, essas mulheres, porque as pessoas não conhecem. O que me irrita, às vezes, na geração mais nova, é que, às vezes, a pessoa só fica lá no Instagram, falando. E eu falo, cara, tem tantas organizações que precisam de visibilidade. Também usa a tua visibilidade para isso. Tem várias mulheres que estão aí na base, fazendo um trabalho praticamente invisível. Vamos dar visibilidade para isso, porque, às vezes, no 8 de março, eles vão dar visibilidade... para mulheres muito famosas demais, para mulheres, às vezes, ficar falando de coisas muito banais. Eu acho que é isso que me incomoda, talvez. E, em vez de trazer mesmo quem está ali no front, quem está fazendo tanta coisa, e tem gente fazendo. E, às vezes, as pessoas falam, mas ninguém está fazendo nada. Eu falo, gente, tem. O problema é que essas pessoas não estão sendo visíveis. Né? Então, acho que talvez essa data seria importante para a gente visibilizar essas pessoas que estão fazendo. E tem tanta gente, eu fiz um vídeo no meu Instagram falando da União de Mulheres, que tem um projeto Promotoras Legais Populares, que dá noções de... É uma
um projeto de educação popular feminista e com noções de direito para formar lideranças mulheres nos seus territórios. Para aquela promotora legal saber, quando uma mulher da sua comunidade sofreu violência, o que fazer. Cara, é um projeto que tem há décadas e a galera não sabe. Eu fui professora desse projeto, dei aula para essas mulheres durante muitos anos e as pessoas não sabem. Então, acho que tem coisas sendo feitas que a gente precisa dizer e de pessoas que estão trabalhando pela perspectiva da educação, que é o que a Melinha Teles faz na União de Mulheres, que é formar essas mulheres, né? Que é poder dar oportunidade para que elas sejam lideranças nas suas comunidades. Eu fui professora também da Escola Feminista de Heliópolis. As mulheres da comunidade de Heliópolis se organizaram para dar formação feminista para as mulheres da sua comunidade. Eu fui lá dar aula. E isso é muito legal. Elas estão indo pelo viés da educação, trazendo essas mulheres sem dedo na cara, né? Porque muitas vezes a gente fica nesse lugar, como assim? Não sabe? Não sabe, gente. O Brasil é um país que, esse tipo de educação às vezes não vai chegar. E de trazer essas pessoas e conversar com essas pessoas. Então, eu acho que, para mim, essa perspectiva da educação, ela é muito importante. Acho que a gente podia fazer mais isso, sobretudo quem está nas redes falando sobre isso, em vez de só falar de si, poderia, eu acho que, trazer mais a história desse movimento e essas mulheres que estão aí muitas vezes lutando sem dinheiro, fazendo coisas incríveis. E se você tivesse que definir, eu faço ideia, mas se tivesse que definir de uma vez por todas, em poucas palavras, o que é o feminismo, porque assim, parece ter uma dose de má vontade em entender o que é a parada e também muita gente que tá só desinformada mesmo. Sim. Mas o que é feminismo na cabeça da Djamila? Cara, de maneira muito geral, porque aí também, né... Não, de uma maneira geral, tá? Porque tem várias teóricas que discordam entre si, tá, gente? Dentro do feminismo tem muitas... Enfim, mas dentro da perspectiva que eu parto, que é o feminismo negro, a gente entende o movimento feminista como um movimento de libertação das mulheres, um movimento em que as mulheres possam... A gente está lutando para que as mulheres tenham direito a uma vida sem violência. Para que não haja imposições a partir do seu sexo. Porque quando a gente é menina, a sociedade vai dizer que a gente tem que fazer isso, isso e isso. Já te impõe antes de você nascer. A sua mãe está grávida, é menina, é quarto rosa, é isso, vai ajudar em casa. Então, que o nosso sexo não determine os lugares que a gente tem que ocupar, né? Então... E, para isso, a gente precisa de oportunidades, de conscientização, de políticas públicas. A gente precisa, de fato, criar essas oportunidades. Então, quando as pessoas entendem o que é feminismo, não tem razão para elas não serem, né? Porque eu acho que, às vezes, tem essas pessoas que deturpam o que é o movimento, tem essas pessoas na maldade que vão demonizar. E aí eu falo, gente, a gente simplesmente está lutando para que a gente possa ter escolhas. A gente ainda não tem escolha. Eu não posso dizer que a minha mãe teve escolha. Porque minha mãe teve que trabalhar com 10 anos de idade, né? A gente está trabalhando para que isso não se repita mais, para que as meninas nas periferias... Eu fui professora de escola pública na periferia e a maior parte das minhas alunas do ensino médio estavam engravidando com 15, 16 anos de homens de 30, 35 anos. E aí essa menina sai da escola. E aí é um ciclo. Aí ela vai ser mãe, depois ela vai depender economicamente daquele homem. E para mim era muito doloroso, né, quando eu dava aula, porque o que você faz dentro dessa situação? Então, eu era professora, mãe, psicóloga das minhas alunas. Então, a gente está dizendo que a gente precisa de políticas públicas. Essas meninas precisam ter opções na vida em que elas não, que não sejam ligadas a esse destino. É disso que a gente está falando, né? E às vezes as pessoas, eu acho que elas também não entendem, porque elas acham que está tudo bem. Porque elas vivem numa bolha que talvez as mulheres da família dela sejam executivas, sejam bem-sucedidas. Ah, não, mas minha mãe é bem-sucedida. Não sei porque vocês estão falando isso. Gente, mas sua mãe não representa o todo, né? Então, as pessoas também têm que sair das bolhas delas, né? As pessoas têm que entender que o mundo não é a partir da realidade delas. Eu preciso entender a outra realidade. Eu preciso saber qual é a realidade das mulheres da periferia, qual é a realidade das mulheres indígenas. Senão, eu vou achar que o mundo é a minha realidade. Eu acho que essa cegueira também é muito isso. A bolha que as pessoas vivem, elas acabam enxergando o mundo a partir da bolha delas. Sem dúvida, sem dúvida.